Olá, eu sou Felipe Brito, tenho 37 anos, nasci em São Gonçalo, Rio de Janeiro, filho do Elinaldo Brito, Mariângela Fonseca. Não tem como contar minha história sem falar da minha mãe e do meu pai, né? A minha mãe também veio de origem humilde, filha da Nelly, que é conhecida como a Baiana da Cocada de Niterói, patrimônio histórico de Niterói. E minha mãe veio de uma infância que chegou a morar na rua logo assim que nasceu. Minha mãe é filha de um... A gente ainda não sabe a história real que se conta, né, que o pai dela é um alemão, né? Eu passei minha infância toda achando que era um italiano. Mas por que essa história? Porque minha mãe é filha do ex-patrão da minha avó. E logo assim que descobriram a gravidez, ela foi colocada para a rua. Então foi assim nesse momento que ela até chegou a morar na casa da mães solteiras no Rio de Janeiro e assim foi para a rua morar com a minha avó. Até certo ponto chegou a pedir dinheiro na rua, né? E logo assim que a avó dela, da minha mãe, descobriu, levou a minha mãe para Campos dos Goytacazes, aqui também no estado do Rio de Janeiro. E meu pai, nordestino, negro, veio com 5 anos aqui para o Rio de Janeiro, ele é de Recife, então eu sou filho da Mariângela e do Elinaldo. E a história deles se conheceram logo quando a minha mãe voltou a morar com a minha avó, eu acho que ela já tinha na juventude, e meu pai também. Foram morar aqui em Niterói, um morro muito conhecido, que é o Morro do Cavalão, onde minha mãe morava. Foi lá que ela conheceu o meu pai. Então, lá que começou, se casaram, né? Tiveram a minha irmã, a Linaura, nome complicado, todo mundo fala Linaura, a minha irmã, e também o Juninho, né? A história do Juninho é uma história até triste, porque o Juninho veio a falecer, é o segundo filho. Tinha o nome do meu pai, era Elinaldo Júnior. Ele teve um acidente e veio a falecer no hospital com infecção generalizada. E dessa história ia parar aí, né? Eu acho que meu irmão, quando ele veio a falecer, encorajou meu pai a ter mais filhos, porque ali ia parar no Juninho, né? E minha mãe não ia ter mais filho. E como ela veio perder o Juninho com 1 ano de idade, meu pai decidiu ter mais um filho. Aí teve o meu irmão, Ezequiel. Aí aproveitou, 1 ano depois que ele nasceu, minha mãe engravidou de mim, né? Então, assim, essa é um pouquinho a história, começa um pouquinho a história da minha infância. E eu fui muito feliz na minha infância. Como eu fui feliz? Quem morou em comunidade, não tem como falar que não teve infância. Teve infância, e a minha infância, eu começo a lembrar da minha infância lá no Sumaré, na Rua Oriente. Eu lembro da rua até hoje, uma rua de paralelepípedo, né? Eu não sei como que é lá na minha cidade, não sei como está agora, mas na minha época era uma rua de paralelepípedo. Foi lá também que eu tive a minha primeira escola, a Escola Pimentinha, que era da minha tia, né? Falecida tia Neuza. E eu fui muito feliz ali, né? Foi onde eu tive meu primeiro acidente, cara, que eu lembro com 5 anos. Minha mãe fala muito sobre isso. Eu lembro também, né, que eu pulava o muro de casa com a ajuda do meu irmão para poder brincar na rua. E nesse dia que teve esse primeiro acidente que eu lembro, né, comigo, foi que estavam meus primos, né, que moravam no Apolo já, lá em Itaboraí, e estava todo mundo tomando banho de piscina e eu resolvi pular o muro, né? Pulei o muro com a ajuda do meu irmão e fiquei brincando ali naquela rua. E eu lembro que tinha um menino, o apelido dele era até Fu, eu lembro o nome dele até hoje, só que ele era bem mais velho que a gente. Então, naquela brincadeira de empurrar no Velotrol, né? E ele era muito pesado, eu tentando empurrar ele não conseguia. Aí o que eu fiz? Eu tomei distância, né, para trás, aí vim correndo para empurrar, para conseguir empurrar ele. Na hora eu não consegui encostar a mão, eu escapuli assim e bati de cabeça no meio-fio. Abri a cabeça aqui na quina do meio-fio. Aí foi aquela... Só que até então eu não tinha percebido, né? Eu sentei, eu estava até olhando no Google, ainda existe lá esse portão. Sentei no portão, aí eu tô sentindo uma coisa quente no meu corpo. Aí quando eu boto a mão assim, sangue, cara. Eu falei, cara, comecei a chorar. Aí a vizinha viu e chamou no portão.
moça, esse menino que está ensanguentado ali é seu filho? Aí minha mãe falou, não, meu filho está aqui dentro. Tem certeza? Tem. Quando a minha mãe olhou assim, eu cheio de sangue, aí ficou aquele desespero. Foi a primeira vez que eu lembro de ter ido para o hospital tomar ponto. O tio Zeca também, que sempre socorria, né? Ele tinha uma Kombi já, era muito difícil naquela época, ninguém tinha carro. Ele tinha uma Kombi de carroceria, aí botou a gente, levou para o hospital. Eu tomei 5 pontos aqui na cabeça, isso 5 anos de idade. E a minha infância foi muito, muito legal. Eu estudava nesse mesmo colégio, Colégio Pimentinha. Depois do Colégio Pimentinha, eu fui estudar em outro colégio, né, chamado, eu não lembro o nome do colégio, mas aqui tinha uma diretora chamada Leleia, o nome dela. Era diretora da escola e professora. Só que eu aprontava muito, cara, sempre fui muito imperativo, assim. E eu lembro que ela convidou a minha mãe a me retirar da escola. Falou assim, eu não aguento mais esse garoto, tira ele da escola. Olha, estudava no colégio da minha tia. Aí tive que sair do colégio da minha tia, que era muito imperativo, fui estudar no outro colégio. E dali, que eu já me lembro assim, da escola na infância, fui estudar no colégio chamado Casimiro de Abreu. Né? Antes de estudar no Casimiro de Abreu, eu saí, né, da escola ali, fui morar no Morro Azul de São João. Eu saí da Rua Oriente, que era a casa onde que era dos meus tios, que eram alugados, e nisso meu pai conseguiu comprar um terreninho de posse, né, aqui no Rio de Janeiro, e tinha um pedaço que uma pessoa lá da igreja vendeu para o meu pai, um pedacinho de terreno, uma posse, né? Que eu não sei como no Rio chama de posse, né? Que você não tem documentação, mas ninguém usa o terreno. Meu pai começou a construir. Eu lembro foi muito legal assim, a construção da casa assim também. A gente tem a possibilidade já novinho ter a nossa casa própria, cara, porque isso era uma conquista muito legal. E de laje também, e diga-se de passagem, né? Porque você morar numa casa própria de laje. E foi muito interessante isso. Meu pai que construiu a casa, minha irmã pequenininha ia ajudar meu pai, né, a fazer a casa. E logo assim que ficou pronta, nós fomos morar lá na rua Sacra Família, lote 33, quadra 14. E olha que eu saí de lá com 12 anos de idade e eu vou contar essa história que a saída de lá do Morro Azul para o Apolo, que é em Itaboraí, foi uma aventura muito legal e eu vou contar aqui para o pessoal ainda. Mas nessa mudança, né, da Rua Oriente para o Morro Azul, que é a Rua Sacra Família, eu já tinha uns 7 anos de idade. Meu pai construiu a casa, nós nos mudamos para lá. E eu nunca perdi a aliança com aquele local ali, né, no Sumaré, porque minha prima ainda continuava morando lá, meus tios. Então, o colégio que eu fui estudar, que é o Casimiro de Abreu, ficava bem no meio. Ficava assim, 200 metros, né, da casa onde eu morava e menos de 1 quilômetro da casa que eu fui morar no Morro Azul, lá em São João de Meriti. Então, assim, eu passei a minha infância toda lá no colégio Casimiro de Abreu. Muitas vezes teve anos de eu estudar de manhã, meu irmão de tarde e minha irmã de noite. Então, eu aproveitava ali, ficava de manhã, almoçava na escola, né, tomava café. Eu lembro que lá tinha muito... Era canja, né? Canja e canjica. Quando não tinha canja, tinha canjica. A gente sempre comia lá na escola. Então eu passava a minha infância toda, eu passei na escola e também na igreja. Então é uma história muito legal. Na Igreja Sinais e Prodígios, que fica lá Se o pessoal botar no Google vai ver. Igreja Sinais e Prodígios, lá na Rua Sacra Família, São João de Meriti. Eu lembro de passar a minha infância ali também, na obra da igreja. Eu lembro que uma vez choveu muito, né? E o muro da igreja caiu, tá? A gente trabalhou na obra. E falar em muro caindo também, eu lembro do muro da minha casa. Assim, as lembranças vão vindo, né? Eu lembro quando chega a época de eleição, né, os políticos começam a aparecer um monte de político querendo passar máquina na rua, dar manilha, e nessa vez foi isso que aconteceu. O esgoto era céu aberto, né? Aí apareceu uns políticos lá doando as manilhas, né? Então, assim, eles abriram a rua com a vala, né? E a gente foi lá colocando as manilhas. E depois que sobrou aquele aterro, o que foi feito? Meu pai tinha feito um muro na minha casa. E meu pai deixou um espaço entre o muro
e o barranco, porque lá no morro, como que é? As casas geralmente é na altura da rua, porque vai descendo assim. Meu pai construiu a casa ali, nessa época, e deixou uma vala entre o muro e o barranco. E o que aconteceu? Nessa de sobrar barro, e no outro dia, acho que já era eleição, os políticos já estavam correndo para entregar a obra por conta de voto, ele foi e pegou o barro e jogou entre o muro onde tinha aquela valeta justamente para passar água. Nesse dia choveu. O que aconteceu? Choveu, foi chovendo, a gente já estava à noite em casa, daqui a pouco a gente escutou um barulho. Bum! Eu falei, cara, o que aconteceu? E um barulho e a casa tremeu. A casa tremeu, eu falei, e agora? O que aconteceu? Quando meu pai acordou de noite, aquele desespero, o que aconteceu? O muro da nossa casa caiu, imprensou a gente dentro de casa, tampou todas as portas e ficou coberta, assim, na altura da casa, de barro. E como a gente faz para sair de casa? Foi aquele desespero. Meu pai conseguiu, acho que tinha uma frechinha ali para sair. À noite, já chovendo muito, a gente com medo, cara, forçando a casa. E a casa, assim, era numa ribanceira também, a parte de trás. Falei, cara, a gente essa casa vai cair, a gente vai perder tudo aqui, vai perder a vida. Graças a Deus a casa segurou, que justamente nessa parte que segurou o muro, eles tinham feito um reforço assim, e engraçado que todo mundo passava na rua, meu pai, como não entendia muito de obra, fez uma sapata grande para segurar a casa. Todo mundo passava e falava assim, para que uma pilastra dessa tão grande? Vocês vão construir um prédio aí? E foi justamente essa pilastra que segurou todo aquele aterro ali. Nesse dia, eu lembro que meu pai abriu a porta e saía por cima, assim, a gente conseguiu sair de dentro de casa por cima, assim, entre a fresta da porta. Aí começou todo aquele trabalho de remoção. Cara, nesse dia, foi por isso que às vezes quando chega a campanha assim, eu fico meio receoso quando a pessoa fala, vou asfaltar sua rua, vou passar máquina na sua rua, por quê? Esse mesmo pessoa não ganhou, acho que a eleição era no outro dia, e ele ainda debochou, falou assim, eu não ganhei mesmo, os cabos eleitorais falando, né? E não foi lá ajudar a gente, mandar uma máquina para retirar, nada disso, a gente tirou tudo na mão. Eu tinha uns 8 anos de idade, eu lembro da bicicleta, meu irmão tinha acabado de ganhar uma bicicleta que meu pai deu, que ele tinha passado de ano, ele deu uma bicicleta, a bicicleta ficou soterrada. Meu cunhado também na época foi lá ajudar a gente, ficou alguns meses para retirar aquilo, a gente tirava no balde, não podia tirar, meu pai tinha que voltar a trabalhar durante a semana, então assim, foi um momento muito complicado para a gente. Essa foi uma história, mas depois a gente conta com uma vitória, né? Porque a gente sobreviveu, né? nessa passagem aí lá no Morro Azul de São João. E aconteceu a mesma coisa também lá na igreja, essa igreja Sinais e Prodígio. E o muro lá caiu também, e eu trabalhei na obra lá, eu era pequeno, mas eu vivia ali entre a obra da igreja, e eu lembro que era uma igreja, eu lembro muito bem assim, da minha passagem naquela igreja ali, que a gente respeitava muito. Ali eu aprendi o que é respeito, reverência. Eu nunca entrei numa igreja sem camisa. Olha que eu trabalhava na obra, nunca entrei. Se eu fosse entrar na igreja, eu tinha que colocar uma camisa. Eu nunca pisei no altar, no púlpito, de chinelo. Eu sempre tirava o chinelo e pisava ali. Sempre tinha essa reverência e o respeito. Hoje eu não vejo mais isso, cara. Assim, hoje é de qualquer maneira, mas era de mim. Eu aprendi assim. E ali foi também o primeiro contato que eu tive com a pessoa mais velha, que me ensinou muita coisa, o Rafael. Ele era irmão do pastor. E ele zelava pela igreja, e ele era um senhorzinho muito rigoroso, me cobrava muito. Ali que eu aprendi a bater a massa, né? Fazer o concreto, fazia o concreto para ele, 3 por 1. Ele falava assim, Felipe, 3 por 1, hein? 3 por 1. Eu já sabia que era 3 carrinhos de areia, 2 de pedra e 1 de cimento. Na saída do colégio, lá no Casimiro de Abreu, às vezes quando estava de manhã, o que a gente fazia? Eu não ia para casa direto nunca ia para casa direto. Pegava um ônibus, porque meus amigos moravam longe. Então eu ia com eles, eu tinha o prazer de pegar o ônibus com eles. Eu lembro que a gente pegava um ônibus que era da empresa chamada Beira-Mar, e era o Copacabana, que passava na Venda Velha. Então assim, todo dia era a minha rotina, saía da escola, pegava o ônibus e até os meus amigos, né, deixava eles em casa e depois eu voltava sozinho.
Naquela época, não tinha esse negócio de passagem para estudante, não. Eu lembro que tinha que pegar um ticketzinho para dar para o cobrador. E eu não tinha, porque eu morava, não tinha ônibus para a escola. Então, eu passava por baixo, meus amigos me davam os tickets deles que sobravam para eu ir com eles para casa. E era muito legal ali. Essa parte da minha infância foi muito legal. Fui muito feliz ali. Até que chega um dia, né, aos 12 anos, que meu pai se separa da minha mãe, né? Ele foi viver a vida dele e foi um momento traumático para mim, assim, a perda, assim, quando o pai se separa, eu acho que nosso cérebro entende que é uma perda, assim, não dá para identificar se morreu, né, se faleceu ou se simplesmente ele foi embora viver a vida dele. É uma perda muito grande. Foi um choque. Desestruturou muito a minha família, porque minha família, eu lembro que meu pai trabalhava na Mesbla, né, uma empresa chamada Mesbla, e meu pai ficou desempregado e ninguém entendia o porquê. Pô, estou desempregado. E minha mãe orou, minha mãe sempre foi muito de fé. Minha mãe sempre foi de fé, a mulher de fé. Falou assim: não, você foi mandado embora, mas é para algo melhor para você. E logo assim que meu pai foi mandado embora da Mesbla, e embora da Mesbla, foi na mesma época que meu pai estava construindo a casa lá do Morro Azul. E ele pegou a rescisão e ajudou até a finalizar a casa. E logo assim depois, que meu pai foi mandado embora, logo depois a Mesbla faliu e ninguém recebeu os direitos, ficou na justiça. Então, na época que meu pai foi mandado embora, foi a época certa. Foi a melhor época para ele ser mandado embora. E nesse período que ele ficou desempregado, eu lembro da minha mãe, cara. Eu lembro até hoje. Minha mãe comprando o jornal. Minha mãe sempre comprava o jornal para ver emprego antigamente. Vamos ver emprego. E na época, a drogaria Pacheco ainda estava chegando no Rio. Assim, acho que tinha 5, 6 lojas só. E minha mãe pegou o jornal, tinha um monte de anúncio. Meu pai era marceneiro, né? Meu pai é marceneiro. Minha mãe pegou serviço para marceneiro. A minha mãe falou assim: você vai lá, você vai trabalhar nessa empresa aqui, Drogaria Pacheco. A Drogaria Pacheco é o nome, mas o nome quem trabalha na manutenção é Jamir Vasconcelos, é o nome da empresa, que é o dono da Drogaria Pacheco. Meu pai fez a entrevista e foi trabalhar na Drogaria Pacheco. Eu lembro que a gente recebia as sacolinhas que tinha, né? Hoje você vê que tem lojas em todos os lugares. Mas eu acho que na época só tinha 6 lojas da Drogaria Pacheco. Foi lá que meu pai começou a trabalhar e se aposentou na Drogaria Pacheco. Foram salvo engano, mais de 25 anos de Drogaria Pacheco. Ele começou lá e se aposentou lá também. Foi muito legal essa passagem dele. Da Mesbla também, falar de trabalho. A Mesbla foi onde a gente conseguia ganhar roupa, porque a Mesbla tinha roupa, brinquedo, então foi lá que a gente tinha... Eu lembro que eu tenho uns brinquedos da minha infância, que é uns trator, eu falava que era draga, né? Mas era um tratorzinho, caminhãozinho de bombeiro, foi de lá. Meu pai era muito querido na Drogaria Pacheco, na Mesbla, né? Ele era muito querido lá e sempre dava as coisas pra gente. Meu pai, o apelido dele era Calunga. O filho dele era Calunga. E eu lembro quando eu cheguei na Mesbla, no centro do Rio, eu cheguei lá e na sala do chefe do meu pai, e eu olhei um quadro assim, que era uma mesa de botão. E eu fiquei olhando assim para aquela mesa de botão, tal. Tinha um monte de brinquedo assim na sala dele, porque era o brinquedo que vendia na Mesbla. E eu olhei assim, aí ele: você gostou? Gostei, então é seu. Ele foi e me deu uma mesa de botão. Cara, a minha infância ali com essa mesa de botão foi muito legal. Ali que eu aprendi a jogar botão, tinha uns times do Flamengo e tal. Foi uma coisa assim muito bacana, muito marcante para mim eu ganhar essa mesa de botão ali do dono da Mesbla. Por isso que eu nunca esqueço essa empresa, Mesbla. Ela já faliu, né? Não existe mais. E a Drogaria Pacheco também foi onde meu pai trabalhou e tirou nosso sustento. Mas teve esse período aí que meu pai se separou da minha mãe. Eu tinha em torno de 12 anos, ia fazer 13. E foi muito, muito chocante para mim, porque eu era muito ligado ao meu pai. Eu dormia com meu pai no sofá. Meu pai sempre foi um paizão. Na obra eu lembro dele me levando no carrinho, sabe? Ele comprava, vamos lá comprar o saco de cimento. Aí a gente ia no carrinho com ele, ele botava eu e meu irmão no carrinho assim, empurrando a gente. Cara, e legal. E era no morro.
Era no morro. E às vezes, quando eu estava cansado, mesmo com um saco de cimento, meu pai me colocava ali naquele carrinho e ia empurrando ali. E, pô, eu lembro da minha infância ali, dele fazendo a nossa casa, aquele orgulho todo. E tudo isso se perdeu, né? Tudo isso se perdeu e chegou a hora de minha mãe falar assim, não dá mais. Minha mãe sempre trabalhou, minha mãe sempre foi empregada doméstica. E nessa época ela estava trabalhando, né, tomando conta de uma criança. E minha mãe perdeu a estrutura, né, da mulher. Eu lembro da minha mãe, minha mãe trabalhava muito distante e ia a pé para casa. Eu acho que ela trabalhava na Covanca, já era Caxias já. E ela ia e voltava a pé para economizar a passagem, para fazer o sacolão. E minha mãe tinha um sacolão perto do trabalho dela que era muito mais barato do que onde eu morava. A minha mãe fazia a compra, ia levando as sacolas, cara. Muitas vezes com minha irmã Tainá. Olha só, já ia passando a história da Tainá. E ela com Tainá pequenininha, né? A Tainá mais nova. E carregando aquela bolsa, cara, você chegava em casa, eu lembro que a mão da minha mãe ficava a marca da sacola ainda, né? Assim, aquela marca, minha mãe é branca, vermelha assim, né? Ficava a marca da sacola que ela... Aí ela falava assim, não adianta nada, porque eu não comia, né? Minha mãe fazia a comida toda pra mim, deixava tudo pronto. Ela saía de manhã, né, antes da gente ir pra escola, deixava as comidas toda pronta e eu ia pra rua de manhã, saía da escola, não ia pra casa direto. E às vezes, até uma história engraçada isso, né? Não tem vergonha de contar, porque não era por necessidade, era mais por eu estar na rua. Aí tinha uma casa de ração, ali no Sumaré, eu lembro até hoje, nessa casa de ração. Então, assim, quando chegava de tarde, dava uma fome, eu falei, e ali a casa não era, onde eu morava não era tão perto. Aí eu lembro que eu passava assim, mas tinha a mão na ração, eu e meu amigo, aprendi com ele, e comia ração, cara, ração de cachorro. E tipo, nunca passei mal. Minha mãe fez exame em mim na época e tava tudo certo. Tava tudo certo, cara. Então, assim, foi uma história bem interessante também, essa história da ração. Voltando à história do meu pai. Nessa separação do meu pai foi traumática também, mas a minha mãe decidiu se mudar. Não vou ficar mais aqui, essa casa não me dá tão boas lembranças. E isso, minha tia morava no Apolo já. E nisso minha mãe ficou pesquisando casa, né, no Apolo, ali para ficar perto da minha tia, para ficar família acolhedora. A minha família sempre foi muito acolhedora. A minha tia Kátia era ex-esposa do meu tio, então era ex-mulher do meu tio, mas só que a cunhada da minha mãe. Só que a gente teve muita ligação, fomos criados juntos, né? Meu primo Smiley e minha prima Priscila sempre foram criados na nossa casa, assim como se fosse irmão. E nisso minha mãe decidiu se mudar do Morro Azul, se mudar de São João de Emeriti, para ir para o Apolo, que é em Itaboraí. Só que a gente viu uma casa, e essa casa ainda não tinha telha, tá? Não tinha nada ainda, não tinha... Eles tentaram iam destruir essa casa e começaram a aterrar a casa também, porque o chão era abaixo do quintal. Então eu penso que eles iam aterrar lá, ia concretar, ia subir a casa e ia fazer alguma coisa. Essa casa era amiga da minha mãe, né? Que ela também perdeu o esposo, que era o falecido Lessa, que ele era muito conhecido, um mecânico muito conhecido lá no Apolo, lá em Itaboraí, né? Acho que o nome dela era Dilza, salvo engano, isso. E ela saiu da casa quando ela perdeu o esposo, saiu da casa. E na frente era a mercearia do Mazinho, né? Que é até do falecido Mazinho, que é do meu amigo Diogo, né? Diego. Ele trabalhava lá com o pai dele e a casa era nos fundos desse comércio. E a casa não tinha telha, não tinha nada. Aí tudo bem, a gente estava indo para lá, né? Saía de São João de Meriti, ia para lá no final de semana para limpar a casa e tudo mais. E nessa ida para lá, quando a gente ia para lá no final de semana, ficava todo mundo dentro da casa da minha tia, que na época não era nem um cômodo, era onde é exatamente a cozinha dela. É um pedacinho assim da cozinha e um corredor, né? Então ficava 9 pessoas num cômodo só. Hã? Cara, não tinha 9 metros quadrados, 10 metros quadrados, porque era um pedacinho assim do corredor, bem pequeno, né? Que hoje é a cozinha, e a parte da cozinha onde tinha pia. Eu sei que, para você ter noção, nesse espacinho tinha uma cama de solteiro.
Aí tinha um espaço assim que cabia 2 pessoas pra cá. 9 pessoas na casa. 9 pessoas na casa. Tinha 9 pessoas na casa. E um dormia na parte da cozinha. E ali, cara, vou te falar, a gente era muito feliz. Né? Não tinha, a gente ficava no quintal e quando ia dormir, todo mundo se ajeitava espremido ali, dava todo mundo. Isso que dava todo mundo. Era meu primo, minha prima, eu, meus irmãos, né? E dava todo mundo ali. E antes, eu queria contar também, antes disso tudo acontecer, né, do meu pai se separar, teve o falecimento do meu avô. Foi muito marcante também, porque nesse dia, né, que meu avô veio a falecer, foi todo mundo para casa da minha avó, que era ali no centro de Niterói, a minha avó baiana, né, a baiana da cocada. Então, assim, o que aconteceu nesse dia? A minha tia, Leonilde, que é a mãe dos meus primos, né, Alexandre e Marquinho, ela tinha adotado a Tainá. A Tainá é do Belém do Pará. E a minha tia é de Belém do Pará, a mulher do meu tio. Então, o que aconteceu? Quando ela foi em Belém do Pará, ela viu a prima dela com 10 filhos. E a Tainá era menorzinha. E a Tainá estava passando fome, necessidade. Aí a mãe da Tainá falou assim, Leonilde, leva a Tainá, porque lá ela vai ter mais oportunidade. E isso ela fez, ela trouxe Tainá, na época era Tainara ainda, depois mudou o nome, trouxe Tainá, né, com meu tio. E nesse dia, aí estava criando Tainá, e nesse dia da morte do meu avô, nós ficamos todo mundo na casa da minha mãe, da minha avó. Aí eu fiquei na casa da minha avó, as crianças ficaram em casa, não foram para o enterro. E quando eu voltei, eu fiquei brincando com Tainá e tal. Quando minha mãe voltou, a Tainá chamava minha mãe de mãe, já, assim, sem conhecer muito. Eu acho que ela via eu chamando minha mãe de mãe, né? E começou a chamar de mãe. E eu vou embora com você, eu vou embora com você. Aí Leonilde falou assim, Mariângela, eu vou precisar fazer uns exames, você pode ficar com Tainá pelo menos uma semana para mim? Pode. Aí voltamos para casa, meu pai na época ainda não tinha separado da minha mãe, foi embora todo mundo e com Tainá. Né? Eu lembro exatamente que a gente ia embora de ônibus, nós pegávamos o ônibus ali na Praça 15, né? O ônibus Regina, que era Vilar dos Teles, e a gente sentado assim, e você via que ela era uma criança que ainda tinha muita fome. Ela via as pessoas na rua e pedia comida. Tinha assim, moço, me dá. Eu falava, não pode pedir, ainda estava ensinando ela. Você via que tinha muita escassez de fome onde ela morava. Aí o que aconteceu? Isso, voltamos, fomos embora. A Tainá ficou uma semana lá em casa, 2 semanas. Quando foi voltar para entregar a Tainá para Leonilde, quando ela viu que estava chegando lá em Niterói, que estava chegando perto da casa, ela falou assim, não mãe, você é minha mãe. Isso minha irmã com 3 anos. Não mãe, eu quero você mãe. Não mãe, não me deixa mãe. E agarrou ela e não quis soltar minha mãe. E ficou com a minha mãe, meu tio Elias. Sempre tem o tio que tem carro que vai buscar todo mundo, né? Leva todo mundo. E levou para devolver Tainá, porque não era filha dela. Aí nisso, a minha tia tinha descoberto que estava um problema que tinha que ser tratado. Aí nisso, minha mãe voltou com o Tainá, ficou com o Tainá com a gente, enquanto minha tia ia tratar uma enfermidade. Eu lembro que minha mãe no hospital foi visitar minha tia, que minha tia ficou internada. Aí minha tia falou assim, cuida de Tainá pra mim. Minha mãe não entendeu, não, tudo bem, quando você voltar, até você voltar, eu vou cuidar. Não, você não entendeu, você cuida de Tainá pra mim. Passou um tempo, alguns dias, ela era alérgica de dipirona. Aí aplicaram, que ela estava com dor, aplicaram dipirona, ela veio a falecer. E nisso, a Tainá já estava com a gente, ia fazer o quê? Cara, foi uma benção na nossa vida, que a Tainá é minha irmã, né? Também que tem que contar essa história, que ela é do Belém do Pará. Ela é uma morena linda, e tá com a gente até hoje, cara. Minha irmã, minha mãe adotou ela, foi lá, conseguiu, passou pro nosso nome, né? Também tem o nosso sobrenome, tá lá o nome da minha mãe no registro. E nesse período, não ficou com o nome do meu pai, porque meu pai já tinha separado da minha mãe. Vamos seguir a nossa vida depois que meu pai separou. Como é que faz agora? Minha mãe estruturada ali, com a família estruturada, no dia para noite meu pai foi embora. E agora, como é que se vira? Minha mãe com quatro filhos, agora já com Tainá.
Falar do meu primeiro emprego, eu lembro quando eu trabalhava em transporte alternativo, transporte de passageiro, van, Topic, Kombi. Então comecei a trabalhar fazendo a linha Itaboraí, Praça 15, né? Eu morava no Apolo, estava morando no Apolo, e também trabalhei nesse meio período aí, né? nesse espaço de tempo, quando eu não trabalhava na van, eu trabalhava também na Skin Cariol. Como era a Skin Cariol? Era uma empresa de cerveja, hoje é a Skin. Eu trabalhava para o motorista do caminhão, né, descarregando as caixas de caminhão, trabalhava em cima da boleia do caminhão. Eu fazia a linha Guapimirim, aquela área toda ali, Guapimirim, Petrópolis, Magé, e eu trabalhava em cima do caminhão. O que eu fazia? Eu tinha os ajudantes do motorista, e eu ficava em cima do caminhão batendo as caixas, tirando as caixas e entregando para os ajudantes, né? Então, assim, era um trabalho árduo. E, às vezes eu trabalhava, não tinha bota, eu trabalhava de chinelo, né? De havaiana ali. E às vezes o chinelo prendia assim nas caixas, na tampinha da cerveja. Algumas vezes a garrafa quebrava também, era um pouco perigoso. Já teve um acidentezinho leve, né? Mas graças a Deus, Deus sempre protege. Eu trabalhava na van, né? Na transporte alternativo, eu trabalhava na Skin Cariol, que era a cervejaria. Eu trabalhava ali batendo as caixas de caminhão, carregando caixa de cerveja, vendia refrigerante também, mas eu trabalhava ali na carga e descarga da Skin Cariol. Aí já chegando em Monjolos, né? Eu comecei a trabalhar com obra. E quando a gente se mudou, né, do Apolo para o Monjolos, minha mãe tinha comprado um terreninho de posse também, né, que era onde era um mangue não, onde era um mangue ali, né, um laguinho, que eu lembro que na época, logo minha irmã já morava lá em Monjolos, lá a gente pegava rã, né, nesse laguinho que tinha. Então a gente vendeu, minha mãe literalmente comprou um terreno dentro da água, né? Mas não era lago, nada disso, mas é que a chuva caía, acumulava água ali, aí tinha rã. Aí logo assim a gente se mudou para o Monjolos, né? Foi morar de aluguel, e minha mãe tinha comprado esse terreno. Para ficar perto do terreno, ela alugou essa casa. E nisso a gente começou a obra, começou a aterrar a casa, né? Com aterro. E aí agora, minha mãe, como é que vai fazer a casa? A gente começou a aprender, né, a fazer. A aula que o seu Rafael tinha me dado lá quando eu era pequenininho, né, lá na igreja, eu usei lá para construir a nossa casa. A gente construiu a casa, tá? Primeiro a gente fez, eu chamei meu amigo Didi, né, que me ajudou a construir a casa. Então ali eu aprendi realmente sentar tijolo, né, embolsar, bater concreto, fazer a sapata, fazer radier. Tudo eu fiz fazendo na casa da minha mãe, né, na casa da minha mãe. Aí depois eu construí também a minha casa. E nesse período também eu trabalhava, né, de ajudante de pedreiro. Trabalhava fazendo obra também. Eles me chamavam, eu aprendi ali, né, fazendo a minha casa, e gostaram do meu trabalho. Eu comecei a trabalhar de ajudante de pedreiro. E logo assim depois, o meu amigo, logo assim que eu me mudei, eu tinha um amigo chamado Sapo. Eu lembro até hoje, né, eu chamava ele com o apelido carinhoso Sapinho. Esse cara mudou a minha vida, cara. Esse cara mudou a minha vida. E nisso eu fui conhecendo muita gente que trabalhava na rua, né, abordando. E eu conheci um amigo também chamado Edson. Ele é pastor Edson, lá de Itaboraí. E eu indicava cliente para ele indicava cliente para mim. Ele trabalhava na Losango. Então ele indicava cliente da ótica para mim, e eu criava cliente para empréstimo para ele. E foi aí que começou a minha história com empréstimo. Eu botei o currículo na financeira, né, que era do Banco Arbi, Serve Cash. Eu botei o currículo lá e por felicidade me chamaram, porque foi a indicação do Edson, que é meu amigo. E quando me chamou, falou assim, você começa a semana que vem, como é que faz? Eu de carteira assinada ainda. Aí eu tenho que pedir demissão. Eu pedi para ser mandado embora. Na primeira semana, eu lembro a data, que a data é fácil de lembrar, foi dia 1º de abril de 2005.
Foi o dia que eu comecei a trabalhar a carteira assinada lá na Servicash, foi a primeira financeira. Eu lembro que, não lembro se foi na quinta-feira, só que foi logo perto do final de semana, a gente trabalhava no sábado também. E quando chegou no sábado, eu desci, porque era numa galeria sobre a loja, eu desci muito animado, né? Agora, hoje é sábado, eu vou vender muito. Por quê? No Alcântara, todo mundo sabe que é um movimento muito grande. Só que em Niterói, quando era no sábado, não tem ninguém na rua. Eu não consegui vender nada. Eu lembro de eu, em frente à Fininvest, antigamente existia a financeira Fininvest, a gente ficava na porta das financeiras, pegando o cliente que saía, que estava pesquisando ali, para levar para a minha financeira. Quando chegou no sábado, e eu vi que não tinha vendido nada no sábado, eu comecei a chorar. Comecei a chorar ali, eu falei assim, nossa, por que eu pedi demissão? Tava com um emprego de carteira assinada, eu não vou conseguir bater a meta aqui. E aí que vem uma força que me move até hoje. Cara, não tem jeito. Na época eu estava casando, 19 anos, ia fazer 20 anos, eu já estava com a mãe das crianças. Falei, cara, e agora? Tô casado, cara. 19 anos, já tô casado, preciso mudar de vida. Não tem como voltar. Não tem como voltar e pedir demissão aqui e voltar para a empresa. Já tinha gente trabalhando no meu lugar no dia seguinte. E eu vi que o mundo é muito desafiador. O mundo desafia toda hora. Eu olhei para trás, quando eu vi, já tinha um cara no meu lugar. Não tinha nem como eu voltar mais, já não tinha mais vaga. Eu falei, cara, agora não tem para onde correr, eu vou fazer acontecer. Vai dar certo. Aí que veio esse espírito assim, cara, tem que dar certo. Não tem para onde correr. E assim que eu consegui vencer na financeira. Aí eu já comecei a ter meu nome dentro das financeiras. Saí da Servicash, que é a financeira, e fui trabalhar no Banco Cédula. Fui convidado para trabalhar no Banco Cédula. Pedi demissão da Servicash, fui trabalhar no Banco Cédula. Fui muito querido, hoje tenho amigos, né, dessa época ainda, inclusive a Mara trabalha comigo hoje, isso em 2006, nós estamos em 2022, ela trabalha comigo, então fizemos um laço de amizade lá dentro do Banco Cédula. Saindo do Banco Cédula, eu fui trabalhar na melhor empresa para se trabalhar no Brasil naquele momento, se chamava BV Financeira, era o orgulho de todo mundo. Olha, hoje todo mundo falava, eu trabalho na melhor empresa para se trabalhar no Brasil. E eu não me vi dentro da BV Financeira, porque não era aquilo que eu queria. Era uma crise muito grande, né? Veio o Matheus logo em seguida, depois da Vitória. Isso ela engravidou em 2008, logo assim que nasceu a minha empresa. E agora vinha o Matheus, eu tinha que trabalhar. Tinha que sair para trabalhar de carteira assinada de novo para ter um plano de saúde, porque senão não ia ter dinheiro para fazer o parto. E aí que eu sou uma empresa que eu sou muito grato, que o BGN, que hoje se chama Cetelem. Muita gente conhece o Banco Cetelem, que eu sou muito grato. Que ele me contratou, né? Logo assim que contratou, que eu passei 3 meses de experiência numa terceirizada, e logo assim que me contratou, que eu assinei minha carteira, eles já colocaram o plano de saúde para mim, na época minha esposa, e meu filho nasceu pelo plano de saúde, né? Minha filha nasceu na Clínica São Silvestre, no qual eu nasci também, lá em São Gonçalo, e o plano era meu filho nascer na mesma clínica. Então eu fui, conquistei, bati a meta, fui contratado porque eu bati a meta e segui minha carreira durante 3 anos no Cetelem, né? Então eu fui trabalhando ali até chegar a 2020. 2020 foi uma mudança também na minha vida, eu acho que na vida de todo mundo, né? Em 2020 veio a pandemia. Então 2020 eu me vi trabalhando num dia e no outro dia não podendo ter acesso à minha loja. Eu falei, e agora como é que eu faço? Como é que eu faço para tocar minha vida? Eu tenho que trabalhar de casa. E nisso surgiu uma ideia, né, que ia se aumentar o limite de crédito para os aposentados e até o aumento da margem, a margem de 5%. Né? E eu notei que os clientes estavam sempre me ligando para perguntar, Felipe, vai ter aumento? O Bolsonaro vai liberar? O INSS vai liberar? E eu comecei a buscar informações. Se vai aumentar a margem, como é que vai aumentar? Eu acho que tem que ter uma lei para isso. E eu comecei a estudar sobre os processos legislativos. Eu vi que tinha uma lei só que ainda nem tinha começado a andar, que é o projeto 2017 de 2020, do capitão Alberto Neto, deputado federal capitão Alberto Neto.
E eu comecei a fazer algumas lives. Live não, comecei a gravar uns vídeos. O que eu pensei? Toda hora o pessoal tá me perguntando. Eu vou gravar vídeo, vou botar no YouTube e mando o link para as pessoas acessarem, para não ficar explicando toda hora, porque toda hora meu telefone tocava. Eu falei, cara, assim fica mais fácil. Eu vou gravar, eu coloco no YouTube e mando o link para o cliente para ele assistir. E nisso, todo mundo foi compartilhando e o meu primeiro vídeo que eu gravei deu 18 mil visualizações. E eu me assustei, eu falei, nossa, 18 mil visualizações no primeiro vídeo? Que legal, o pessoal quer saber desse assunto. Só que eu via que era muitas desinformações. O pessoal falando, você não sabe o que você está falando, os bancos já estão digitando, não precisa de lei para aumentar a margem. Eu falei, cara, precisa. Eu comecei a estudar. Aí eu vi uma entrevista do presidente na época do INSS, Leonardo Rolim, para o UOL. E ele explicando que não ia aumentar a margem, precisava de um projeto, precisava de lei, porque não podia, tal. Eu fui, peguei aquele corte, falei, gravei, botei e mandei o áudio. Esse vídeo deu 40 mil visualizações. Falei, nossa, então o pessoal quer saber disso. Aí eu comecei a falar sobre isso. Aí, eu fui começar a falar, beleza, e agora? Como é que eu faço? Preciso lutar para isso acontecer. Eu fui atrás do projeto de lei, fui atrás do capitão Alberto Neto, que é o deputado federal, e consegui uma entrevista com ele explicando. E pedi o seguinte, antes de eu ter a entrevista com ele, eu dei o Instagram para o pessoal que estava me assistindo e falando assim, esse aqui é o capitão Alberto Neto. Então ele, que é o autor desse projeto, então vai lá e cobra ele para ele lutar para aprovar a margem. E o pessoal falando, capitão, e a margem de 5%? E a margem de 5%? E ele ficou muito assustado com isso. Nossa, minha live costuma que dá 100 pessoas, deu 400 ao vivo. E o que está acontecendo? O pessoal só fala de margem. Aí eu procurei ele. Aí fizemos uma gravação junto. E aí minha história começou na política. De lutar e para mostrar que se você tem uma ideia, você tem força, você consegue. Aí começou a nossa luta em 2020 para aumentar a margem. Aí eu conheci o Ricardo Silva também, que é um lutador, né, a luta do aposentado, pensionista. O pai dele, do Ricardo Silva, é deputado estadual. É o primeiro deputado estadual cego, primeiro parlamentar cego do Brasil. E nessa caminhada também encontrei o deputado federal aqui do Rio de Janeiro, delegado Antônio Furtado. Abraçou junto com a gente a causa do aposentado e pensionista. E fizemos várias audiências públicas lá em Brasília, né, na defesa do 14º salário, também no excesso de ligações das financeiras para os aposentados e pensionistas. E corremos atrás até conseguir o nosso projeto dar andamento do 14º salário. Nós conseguimos aprovação em 2 comissões. A Comissão de Seguridade Social e Família foi aprovada, seguiu para a CCJ, que é a comissão de mérito. A CCJ é a comissão que disse tem dinheiro ou não para pagar o 14º salário. A Comissão de Finanças e Tributações. Lá também foi aprovado. Aí seguiu para a CCJ, que é a Comissão, né, de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara. E lá nós vimos que a coisa ia ficar difícil, porque não tinha apoio de alguns deputados, porque não era a pauta daquele deputado. O aposentado tem a bancada da bala, né, a bancada do boi, a bancada da Bíblia, chamada BBB, né, a bancada da bala, do boi e da Bíblia. Tem bancada de tudo lá, mas não tem a bancada do aposentado, não tem a bancada do pensionista. E assim surgiu, né, a vontade, né, os próprios aposentados viram que tinha uma necessidade de ter alguém para representá-los. Porque só o Ricardo Silva, que é de São Paulo, o delegado Antônio Furtado, não adiantava. A gente precisava ter uma bancada nacional, estadual, municipal, federal. Então foi assim que, com muita vontade de mudar, eu tinha muita vontade de fazer e pouca gente para ajudar a gente, né? E eu falei assim, nossa, está na hora. E os aposentados incentivando para a gente entrar como parlamentar, entrar e colocar o nosso nome para deputado federal ou deputado estadual. O aposentado até então estava abandonado, o aposentado estava esquecido. Tudo que era para aposentado
era largado para trás, sempre ficava por último. Olha, o país de idosos, né, deveria ser cuidado e mais uma vez ficado para trás. Eu aprendi lá na minha infância, né, com o seu Rafael, que me ensinou a virar massa, que um dia eu usei para construir a minha casa. Olha só, os ensinamentos dos idosos. Hoje é um país de idosos que não cuida dos seus idosos. Os aposentados e pensionistas estavam pedindo socorro há muito tempo e viram na gente como representante, como heróis. Foi aí que surgiu o nosso apelido de Meninos de Ouro. Foi aí que surgiu esse nome que apelidou com a nossa chegada em Brasília, com a nossa vontade e com o nosso brilho. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eles começaram a chamar a gente de Meninos de Ouro, os nossos representantes. Então, foi assim que eu coloquei o meu nome à disposição, foi assim que eu pedi, né, conversando com o delegado Antônio Furtado, ele falou, Felipe, por que não você vir como deputado estadual mesmo? E ele me deu essa força, foi lá, me apadrinhou e me incentivou para eu, enfim, vim, coloquei meu nome como pré-candidato a deputado estadual e tenho certeza que vou conseguir chegar a esse objetivo, porque o meu intuito é mudar. Eu tenho muita vontade, tenho juventude juventude com experiência, vivência. Hoje, eu acredito que no Rio de Janeiro não tem ninguém, no Rio de Janeiro hoje, que tem mais experiência e mais vivência e as necessidades que os aposentados e pensionistas têm. Então, por isso que hoje eu coloquei e eu tenho certeza que vou conseguir mudar. Mas sem bater em ninguém, eu não tenho esse pensamento de direita e de esquerda, não penso assim. Vamos pegar o que é bom da esquerda, o que é bom da direita, juntar e fazer um Rio de Janeiro melhor. Temos que juntar e todos por um objetivo só. Você que é de direita, de esquerda, eu não estou aqui para mudar a ideologia de ninguém. Eu estou aqui para convidar todo mundo juntos por um Rio de Janeiro melhor. Eu sei que eu consigo, eu tenho minha história e ninguém apaga. E hoje o aposentado e pensionista pode contar que tem um cara que está ali para defender os interesses dos aposentados e pensionistas no Rio de Janeiro.